Começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto ao Rio de Janeiro, onde está o jornalista Sidney Rezende. Olá, Sidney, muito bom dia. Senhoras e senhores, Kenzo, muito bom dia. Bom dia. E o analista da CNN, Igor Gadelha, conversou nesta noite com Marcelo Queiroga, anunciado para assumir o Ministério da Saúde. Além de se mostrar alinhado ali ao presidente Bolsonaro, Queiroga disse que o lockdown só deve ser usado em situações extremas e não como uma política de governo. Queiroga defendeu um diálogo nacional com governadores e secretários de saúde e também disse que a vacinação é o meio mais eficaz para combater a pandemia. Durante a conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro disse que o médico vai implementar novos programas para combater a Covid-19 no Brasil. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente. Anuncio agora que o Dr. Marcelo Queiroga, a partir de amanhã, vai ser publicado em Diário Oficial da União e começa, então, uma transição que vai demorar aí 1 ou 2 semanas. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. Queiroga é médico há mais de 30 anos, especialista em cardiologia e diretor técnico de um hospital em João Pessoa. Desde 2019, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O médico atuou na equipe de transição do governo Temer para o atual governo. Há alguns meses, Bolsonaro indicou o médico para a direção da Agência Nacional de Saúde Suplementar também. Sidney, foram 4 ministros na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar aqui, Mandetta, Taixe, depois Pazuello e agora Queiroga. Como é que você avalia, então, a confirmação de mais um titular para a pasta da saúde? Kenzo, dos 4 desafios, esse é o mais difícil. Esse é o pior, porque o Dr. Queiroga chega com um número alarmante, completamente fora do esquadro de infectados e mortos. Só para que o senhor e a senhora tenham noção, nós estamos hoje com a possibilidade de fechamento de 280 mil pessoas que já estão acometidas pela doença, porque ontem a estatística que nós temos deu 279.286 pessoas já falecidas, que vieram a óbito, num total de casos de quase 11 milhões e 600 mil. Só também para que todos tenhamos a ideia do desafio do novo ministro, o Brasil já é o segundo colocado em número de casos. O primeiro é os Estados Unidos, o terceiro é a Índia, depois vem Rússia, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Turquia e a Alemanha. Portanto, é um desafio pela gravidade da situação. Ele é médico, mas ele não é super-homem. Ele precisará de tempo e, a julgar pelo que disse o presidente da República, vai ser uma transição tranquila da seguinte forma: oficializa-se a chegada do novo ministro, o general Pazuello continua fazendo o seu trabalho, eles farão uma transição, espera-se pacífica, pelo menos foi o que disse o general, e é bom que seja mesmo. Vai se passar para o Dr. Queiroga o que já foi feito até agora, o que está sendo feito, o que está se imaginando fazer. Ele vai ter que constituir equipe, ele vai ter que conhecer os trâmites do ministério, ele vai ter que primeiro ficar intramuros, penso eu, para a partir daí dizer à nação qual é o seu projeto. E ele usou uma expressão que faz sentido, dizendo: um médico não assume o plantão do outro, só depois que assumir é que ele passa a tocar dali para frente os seus atendimentos. E é isso mesmo. Então, o general Pazuello, depois que fizer toda essa transição e já estiver fora, é aí que o Dr. Queiroga vai assumir. Por que eu digo que ele é médico, mas ele não é super-homem? Não se espere, por mais boa vontade, fé, energia positiva que tenhamos, qualquer sentimento mais esotérico de torcer para que esse novo ministro faça uma extraordinária gestão, o resultado não virá de curto prazo. Ainda teremos um número de infectados muito grande, teremos um número de mortos igualmente nesta grandeza em que estamos, e os problemas vão se avolumar conforme os dias forem transcorrendo, porque não existe ainda vacina. Dizem, Kenzo, os especialistas, que teríamos aí 3 passos para se tomar imediatamente, e é possível que o Dr. Queiroga vá por aí, porque dos 3 ele já citou 2. Um primeiro deles é criar uma regulação nacional, é saber onde tem algum
algum leito que possa ser utilizado por alguém que está sofrendo e precisando, ainda que em outra cidade, em outro estado, vai precisar acelerar a vacinação. Aí não dependerá só dele, do governo, mais imediatamente, porque o que tinha que ser feito não foi feito e agora tem que esperar a chegada dos insumos. E, por fim, além disso, é um entendimento político com todas as instâncias. Nesse aspecto, eu acho que ele tem capacidade de fazer, sim, dizem que tem um espírito conciliador, mas isso tudo demora. Amigos, não esperem resultado de curto prazo. Pela terceira vez, ele é médico, mas não é super-homem. Ô Sidney, você falou de um ponto aí, e vários pontos que destacam gestão. E é sobre esse assunto que eu quero saber, porque o que Queiroga pode fazer de diferente em relação à gestão do ministro Pazuello? O que o presidente da República aparentemente está apostando é que ele, por ser médico, ele possa trazer um conhecimento que o general Pazuello não tinha. Lembra-se, Kenzo, que o general Pazuello foi exaltado por ser uma pessoa querida nas Forças Armadas, por todos gostarem dele no Exército, por ele já ter feito no passado um trabalho de logística. Até o ex-comandante Vilas Boas ressaltou no livro dele que Pazuello fez um trabalho muito bom em 2017 de logística, mas isso não foi a boa demonstração da gestão dele. Pazuello sai menor do que ele entrou e ele sai cheio de problemas na justiça. Ele vai ter uma vida bastante infernal aí para aqueles que se imaginam que quando passam uma responsabilidade desta grandeza vai descansar, vai se aposentar, vai ficar em casa. Não, isso não acontece. Lembrando que ele é general da ativa e ele acaba arrastando com ele também o apoio militar, que julgava e esperava que o general Pazuello fosse fazer um trabalho brilhante. O presidente está tendo uma certa delicadeza em termos, até a página 60, na medida em que, apesar de não ser positivo ele discutir o seu substituto na frente do Pazuello, foi o que aconteceu com a doutora Ludmilla, né, que poderia ter sido ministra, ela foi chamada com o general Pazuello na sala. Você imagina a situação constrangedora. Olha, eu gostaria de saber da senhora, o que a senhora pensa sobre isso, o que a senhora pensa sobre aquilo, né? Em dada altura, quem sabe, formaliza-se o convite, que foi o que ela disse que o presidente fez, na frente do Pazuello, a quem ela iria substituir. E o general Pazuello falou que não queria sair, que não estava doente. Então, esse é o aspecto mais de ordem negativa. E de ordem mais delicadamente política, o presidente confiou naquele encontro com a doutora Ludmilla a participação do general Pazuello e do seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. E na segunda vez em que ele faz a tentativa e traz o doutor Queiroga, foi uma indicação do senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, o presidente contou com um núcleo familiar e não deu muita atenção nem às indicações dos militares e os seus conselhos e muito menos do Congresso Nacional, o deputado Arthur Lira. Ficou um pouco complicado isso. O presidente fez uma solução, vamos dizer assim, em primeira pessoa, né? Eu escolho, eu decido. Ainda que ele tenha essa prerrogativa, tem uma delicadeza de ordem política aí. O deputado Arthur Lira ficou um pouquinho arranhado por essa tomada de decisão, como foi feita pelo estilo do presidente em ouvir os Bolsonaro, os filhos, mais do que os políticos e os principais aliados e assessores do primeiro escalão. O Sidney, ainda falando sobre saúde, agora no tema da vacinação mesmo, em seu último dia como titular da pasta, antes da transição proposta por Bolsonaro, Pazuello disse que o Brasil é o 5º no mundo na distribuição de vacinas e que a estratégia é a de produção nacional. Vamos ver. Essa semana, entregaremos 5,6 milhões de doses, todas produzidas no Brasil. A estratégia de produção nacional é a nossa maior vitória. Sem ela, nós não teríamos vacinado praticamente ninguém. Até o final do mês de março, chegaremos a mais de 47 milhões de doses no total, somando o que já distribuímos até agora. O que vai permitir chegar no número de 29 milhões de brasileiros vacinados. E, Sidney, é importante a gente lembrar que o ministro da Saúde, nas últimas semanas, Eduardo Pazuello, estava recebendo ali forte pressão de parlamentares, governadores, prefeitos também, que por diversas vezes pediam a saída dele do cargo ali. Pazuello é investigado pela Polícia Federal e deixa o Ministério da Saúde no pior momento da pandemia. Agora, Sidney, a decisão de trocar Pazuello foi técnica ou política? Quais os critérios que passaram mais para que Bolsonaro tomasse essa decisão? Kenzo, para ser direto e responder a sua pergunta, as duas coisas. Ela foi técnica e ela foi política. Mas só quero dizer aqui, o tempo é senhor da razão. Está certo o ainda ministro Pazuello em buscar
de fazer todos os esforços para atrair vacinas, fechar contratos e fazer com que elas cheguem o mais rapidamente possível. Só que como o tempo é senhor da razão, ele o fez com muito atraso. Eu até reconheço que o presidente da República não o ajudou. Diz o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, até que o presidente veio nesse período todo sabotando os seus ministros, né? O problema é exatamente este, que quando se faz agora essa corrida às vacinas, quando se poderia fazer no ano passado, é quase como você corresse atrás do prejuízo. É aquele time que podia vencer, podia marcar 1 ou 2 gols e não fez. Foi no chinelinho, fez corpo mole e daqui a pouco, quando ele toma o gol do adversário, o tempo vai se esvaindo e ele precisa, correndo desesperadamente contra o relógio no segundo tempo, correr contra o relógio para poder vencer o jogo. É isso que o governo está fazendo. Então, do ponto de vista técnico e político, houve um desgaste. Por que eu disse na outra resposta que o presidente está tentando uma saída honrosa, sendo delicado com o general Pazuello? Está dizendo, o novo ministro vai continuar o que o Pazuello fez, ele está evitando desgastar mais o ministro. Mas, olha, se o ministro atual está fazendo um bom trabalho, por que trocá-lo por outro que vai chegar mais adiante? Como o outro é médico, o doutor Queiroga, presume-se que aí, neste ponto de vista, ele entenderá mais do que o general e saberá conduzir esse processo. Espera-se, do ponto de vista da saúde, do aspecto sanitário e o aspecto da própria medicina e o que dizem os estudos internacionais e brasileiros. Mas, do ponto de vista político, é porque é preciso mudar. A estatística que eu abri aqui, o meu comentário, ela é avassaladora. E a julgar pelo que pode acontecer nas próximas semanas, teremos mais mortes em grande quantidade. Quando isso vai parar? Em definitivo, provavelmente quando chegarem as vacinas. Mas elas estão chegando ainda a conta-gotas. Então, repetindo a resposta à sua pergunta, a troca foi por 2 objetivos mais imediatos, de ordem técnica e de ordem política, e bem política, porque o presidente sabe que se não der certo esta 4ª tentativa, cairá na conta dele com implicações terríveis para a sucessão presidencial. Já será assunto de campanha para a eleição do ano que vem, do jeito que está, qualquer que seja o desfecho, até que o ministro faça um excelente trabalho, porque morreram muitos brasileiros e uma vida só já deveria ser levada em conta. Imagina essa quantidade imensa de gente que, infelizmente, não sobreviveu e não resistiu a esta pandemia. Sidney, você falou de campanha agora aí, já foi dada a largada da campanha de 2022, né? A gente sabe disso, a entrada de Lula agora na arena política apressou aí, então, na sua opinião, a decisão do presidente Jair Bolsonaro por um ministro que pudesse controlar melhor a pandemia e dar uma nova roupagem, então, para esse enfrentamento da pandemia aqui no Brasil? Você sabe que ter oposição é uma grande vantagem da democracia. A democracia, ela é extraordinária quando ela possibilita à nação ter alternativas. E o ideal é que não seja uma alternativa só. Que nós tenhamos, inclusive, no ano que vem, várias opções de bons nomes, com boas ideias, com boas agendas, né, para o país, para que a população possa livremente tomar a sua decisão. Mas não resta a menor dúvida que esta antecipação da campanha, que não é o que eu, como cidadão, gostaria. Sabe, Kenzo, eu gostaria que nesse momento todos enfrentássemos a pandemia, baixássemos esse número de contaminados, de infectados, que nós pudéssemos dar informações aqui que o número de mortos é um número decrescente, ao ponto de dizermos assim, puxa, graças a Deus, saímos lá do alto da montanha e já estamos aqui em planície, né? Mas isso não está se avizinhando no primeiro momento. Então, o que acontece? Com aquele pronunciamento do presidente Lula, houve um movimento do presidente Bolsonaro. Mas antes mesmo, quando o governador de São Paulo abraçou Coronavac e ele começou a pressionar, dizendo, já tem a vacina, a Anvisa precisa aprovar, eu estou aqui à disposição para poder ajudar nessa intermediação. Ali também o presidente Bolsonaro e o seu governo se mexeram. Então, todos esses movimentos, eles ajudam, vamos dizer assim, a turma começar a andar, porque o vento começa a bater no calcanhar. E conforme vai chegando o dia da eleição, esse vento vai aumentando. E a julgar que eleição é emoção e não razão, muitas vezes se torna um furacão. Vai ser uma disputa no ano que vem absolutamente tensa. Vai ser um negócio assim realmente inacreditável, na minha opinião. Muito mais intensa a disputa do que fora em 2018. Sidney, a gente continua falando sobre o tema saúde, porque o primeiro nome cotado ali para substituir o ministro Pazuello foi da cardiologista Ludmila Rajar. Ela recusou oficialmente o convite em reunião com o presidente Bolsonaro. Em entrevista exclusiva aqui à CNN, a médica explicou os motivos para não aceitar o cargo de ministra da Saúde. Vamos dar uma olhada.
Eu fiquei muito honrada pelo convite do presidente Bolsonaro. Tivemos 2 dias de conversa, mas infelizmente acho que esse não é o momento para que eu assuma a pasta do Ministério da Saúde, por alguns motivos, principalmente por motivos técnicos, eu sou médica, sou uma cientista, sou uma especialista em cardiologia, terapia intensiva, tenho toda as minhas expectativas em relação à pandemia, o que eu vi, o que eu escrevi e o que eu aprendi. E eu acho que isso está acima de qualquer ideologia, isso está acima de qualquer expectativa que não seja pautada em ciência. Aí, as palavras da doutora Ludmila Rajar. E, Sidney, como é que você avalia, então, esses motivos alegados que a gente acabou de rever da médica Ludmila Rajar para não aceitar esse convite, né? Os argumentos expostos ali por ela deixam claro que o governo não dará autonomia técnica para o comando da pasta do Ministério da Saúde? No caso dela, Kenzo, ela não sentiu a vontade, não se sentiu livre para desenvolver as suas ações, para exercer como ministra a sua visão do mundo e na área de saúde e sanitária que ela tão bem entende. Ela, inclusive, foi médica, olha só que coisa curiosa, do próprio ministro Pazuello, general Pazuello. Ela também cuidou do Dias Toffoli, cuidou do ministro Gilmar Mendes. Ela até disse que ela é médica, como médica ela não observa a ideologia, embora reconheça que um possa ser de direita, outra pessoa pode ser de esquerda também. Mas eu quero ressaltar, Kenzo, uma outra coisa. Essa entrevista à CNN foi uma entrevista extraordinária. Eu estava, inclusive, acompanhando aqui, eu iria até fazer um comentário logo a seguir, e o tempo se esvaiu, não foi possível, mas eu acompanhei desde o início. Achei que a doutora foi muito transparente, muito clara, não escondeu nada, me pareceu muito verdadeira. O fato dela não aceitar é um direito que ela tem, como o fato do doutor Queiroga aceitar é um direito também que ele tem, mas ela deu vários argumentos. Eu achei estranho também o deputado Eduardo Bolsonaro estar presente nessa reunião, achei isso profundamente, assim, curioso, mas o que eu quero ressaltar o inacreditável são as ameaças de morte que ela teve. As pessoas tentaram entrar na casa dela, passando-se por auxiliares, por pessoas conhecidas dela e não eram, na portaria do hotel. Gente queria subir até o quarto dela, divulgaram o celular dela, ameaçaram ela de morte. Ela já está com carro blindado, já está com segurança. Isso não é possível, gente. Nós não estamos no estado absolutista em que uma pessoa é convidada para solucionar um problema, exercer um cargo. Ao dizer não, ela passa a ser perseguida por pessoas. Ela, inclusive, disse no dia seguinte, teve uma outra reunião com o presidente Bolsonaro, contou a ele o que ela tinha passado. Ele deu de ombros e disse que isso acontece com ele também. Não, isso não pode acontecer nem com o presidente, nem com a doutora, nem com ninguém. A integridade física deve ser preservada, não estamos no estado totalitário, a ameaça desta ordem não pode acontecer, nem a jornalista, nem a youtuber, nem a ninguém. Nós não podemos de forma alguma tolerar isso. Teve repercussão internacional, com toda razão, e nós temos que nos posicionar pelo diálogo, pela conversa. Se alguém acha que não está com condições de assumir por esta ou aquela razão um cargo, tem o direito de fazê-lo, como presidente tem direito de chamar quem ele quiser, claro, ele pagará o preço da tomada de decisão. Se acertar, que bom, é bom para o país. E se errar, ele, claro, vai se deparar com a necessidade de corrigir mais adiante. Mas é bom a gente deixar esse registro. Não podemos tornar normalizado a violência, o ódio, a agressão, ameaças dessa ordem. Nós somos jornalistas, já convivemos com isso há muito tempo e sabemos que muitas vezes o ofício exige uma serenidade, um equilíbrio. Mas mesmo assim também está errado. Muitos jornalistas morrem também no mundo todo por conta de exercer o seu ofício, e esses intolerantes, esses radicais, esses odientos fazem isso, e nós devemos rechaçar isso com todas as forças. Sidney, antes da gente encerrar, eu queria tocar mais um tema com você sobre economia. É que o Congresso Nacional promulgou aí a PEC emergencial, que viabiliza a volta do auxílio emergencial. Mas o pagamento do benefício ainda depende do governo federal, que vai estabelecer as novas regras, como, por exemplo, o valor, os prazos, quem pode receber esse benefício. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a promulgação da PEC emergencial abre caminho para que tanto o auxílio quanto outros programas que, segundo ele, foram bem-sucedidos, possam ser renovados. Vamos ver. A PEC foi promulgada, agora vem o auxílio emergencial. Foi a medida mais efetiva que realmente protegeu os 64 milhões de brasileiros. Agora vem também os programas que foram bem-sucedidos. Tudo que deu certo, nós vamos repetir. Então, o que aconteceu com o crédito para pequena e média empresa?
50% do crédito foi para milhares de pequenas e médias empresas. Esses empréstimos, então, estão sendo renovados no Pronamp. Vem também uma versão nova do BEM, que foi o que permitiu que 11 milhões de empregos foram protegidos. Aí, Sidney, comércio fecha, prestadores de serviço aí ficam parados, economia perde força, empresários também perdem faturamento. De quem é essa responsabilidade, então, em ajudar as empresas e preservar os empregos? A responsabilidade é de todos, mas o governo também tem que tentar buscar saídas. Primeiro, antes de mais nada, eu quero enaltecer o bom trabalho do Igor Gadelha nesta entrevista que você nos mostrou aí um pequeno trecho do ministro Paulo Guedes, também na entrevista que ele fez com o novo ministro Queiroga. Mas voltando aqui, estados e municípios têm feito a sua parte também, para não parecer só que é uma responsabilidade exclusiva do governo federal. Bem verdade que a PEC emergencial demorou um pouco, sabe, Kenzo? Porque ela não trata só desta ajuda, dessa mão estendida a brasileiros que mais precisam. Dentro da PEC, que ela é de 2019, tem uma série de outras medidas que geraram polêmica no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, e que acabou dificultando um pouquinho a sua rapidez e a sua rápida aprovação, tanto no Senado como lá junto aos deputados. Mas eu dizia, para você ter uma ideia, Kenzo e senhoras e senhores, para todos terem uma ideia, em janeiro, 14 estados já estavam com programas de ajudas e de mão estendida para a parte da população. Aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa, ela própria, a ALERJ, ela própria tomou uma iniciativa também de liberar recursos para a parte da população. Agora, Salvador, Manaus, Cuiabá, São Paulo também tomaram iniciativas nesse sentido, dentro da proporcionalidade, das condições, da saúde financeira dos estados, que é muito menor em comparação à União, evidentemente. Mas municípios também fizeram isso, municípios considerados pequenos. Bela Vista de Goiás fez um trabalho também muito interessante. Então, mais de 1 bilhão de recursos já foram destinados nestas ajudas de estados e municípios. Ainda é pouco, mas quando você pergunta de quem é a responsabilidade, a nacional, ela cabe, evidentemente, ao Ministério da Economia estudar as saídas e até se tem feito isso, mas não na rapidez necessária. Há muito eu defendi, Kenzo, você não estava aí nesse seu lugar, nosso colega Colombo é testemunha, que fazia essa intermediação, o que hoje você está fazendo, o auxílio via Pronamp para os empresários. Mas não foi possível naquele momento e agora é grave, porque alguns estão fechando, não estão aguentando o tranco econômico e financeiro por conta da pandemia. Sidney, muito obrigado pela participação de hoje. Até amanhã, Kenzo. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.